E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de Solo Leveling Arise. Dessa vez, vamos falar sobre os status do protagonista, como buildar seu Sun Jinwoo e vou explicar como funciona cada atributo, cada status e no que é melhor investir. Vou falar de builds e dos testes que a gringaiada fez que aponta para o melhor jeito de distribuir os seus pontos para o máximo DPS possível. Preparado? Então, antes de mais nada, só aquele lembrete. Caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho com a opção todas as notificações, deixa o like e bora conferir mais esse vídeo juntos. Vem comigo! Beleza galera, para acessar a tela de distribuição de pontos, é só ir até o seu personagem e clicar no centro do pentágono de status. Lembrando que cada level que você sobe dá direito a distribuir 5 pontos. As opções são Força, que está relacionado com o ataque diretamente, Vitalidade, que regula a defesa e HP, Agilidade, que influencia Crit e Crit Damage, dano crítico e chance de critar, Inteligência, responsável por quanto MP você vai ter, quanta mana você vai ter para soltar as suas skills e o tempo de cooldown dessas skills. E por último, a gente tem precisão, que determina o dano mínimo que o seu personagem vai dar com os ataques. Maravilha! Compreendido isso, antes de seguirmos adiante, tem mais uma tela que vocês precisam sempre ficar olhando, que é a tela de status geral. É aqui que você vai ver melhor como tudo está refletindo no personagem em si. Porque aqui também, nessa tela, vai contar status vindo de outras fontes, não só dos pontos que você distribui. Como, por exemplo, artefatos, armas e acessórios. E o que é importante destacar é que assim que um status fica amarelo, você vê que no geral é branco, né? Quando fica amarelo, quer dizer que você já chegou no limite, no cap desse status. Quer dizer, não adianta investir mais porque não vai subir mais esse status, tá? Qualquer ponto colocado ali vai ser à toa, beleza? Por exemplo, já se sabe que o limite de precisão é 99%, você não consegue deixar 100%. Então qualquer coisa acima de 99% é ponto gastado à toa. Já o limite de crítico, de crit rate, da chance de acertar um crítico, é 50%. Não adianta colocar mais com qualquer que seja a fonte, artefato, o que quer que seja, que não vai passar disso. Beleza? Então toma cuidado. Outra coisa muito importante é saber que boa parte da precisão vai vir direto das armas, assim que vocês forem pegando cópias dessas armas e evoluindo. No começo, as armas vêm sem precisão, só com 2 status. Mas assim que você vai conseguindo as cópias e evoluindo, vai perceber que há uma adição de um terceiro atributo, que é a precisão. E quanto mais cópias você colocar, maior a precisão que a arma vai te dar. Ou seja, maior o dano mínimo que você vai dar nos inimigos. Beleza, então a primeira coisa que dá para concluir é que é sempre melhor equipar primeiro os artefatos e armas e depois ajustar os pontos para não gastar ponto à toa. E claro, como eu disse, visitar a tela de status geral sempre que evoluir seus artefatos ou armas, ou sempre que pegar coisa nova, para ajustar se precisar. Outra coisa que vale a pena ressaltar é que o status menos importante acaba sendo vitalidade, já que você pode aprender a esquivar para evitar dano e pode ajustar o time, até a arma, tudo, para colocar escudo ou até recuperar seu HP se for preciso. E o segundo menos importante é a inteligência, porque apesar de você precisar de MP para as skills, né, de mana, e também com o cooldown menor você poder soltar mais skills e portanto causar mais dano, aumentar o DPS, a não ser que você esteja usando uma build que consuma muito MP, muita mana, e não tenha como conseguir redução de gasto de MP suficiente com o equipamento, porque tem esse status vindo de equipamento, aí, a não ser que você não consiga,
aí não vale a pena investir, porque o output de dano é inferior a investir direto em força, por exemplo. E agora que aprendemos tudo isso, ficamos com 3 status para investir de verdade, sendo que 2 ainda tem um limite de quanto você pode investir. Aí a gente chega na parte mais interessante do vídeo e que vocês precisam prestar mais atenção. E para provar o que eu vou dizer, eu vou pegar os testes que a galera gringa fez. Vou deixar aí de fundo, pedir para a editora deixar de fundo. Mais especificamente do canal do Pain Blade, que é excelente e tem muito conteúdo de solo leveling. Ele tem conta pay to win, full pay to win, investiu muito no jogo. E eu vou deixar aí de fundo para você ver que o que eu tô falando tem base em teste que a galera, inclusive, fez planilha para colocar os danos. É uma coisa louca, beleza? Então, sim, um build que muita gente usa, a gente pode começar com esse, é maximizar o crit e a precisão, porque tem os limites, então fica óbvio. Começar deixando isso até o máximo, com equipamentos principalmente, com as armas, tudo que eu expliquei. E eventualmente algum ponto aqui ou ali, até você conseguir colocar ele no limite ou bem perto do limite. E depois colocar tudo na força. É uma build super poderosa, principalmente se você tem uma Demonic Plume Flower como arma. Inclusive, se você não sabe que arma é essa e quão boa ela é, o que ela faz, tem o meu vídeo no canal com a tier list das armas SSR. Você vai entender exatamente por que essa arma é perfeita para essa build. Então vai lá conferir depois desse vídeo. Outra opção também que foi amplamente testada, de novo, inclusive com planilha de dano, mostrando quanto é o DPS, é uma coisa que a galera foi bem a fundo. Então, compararam essa build com outras builds possíveis, inclusive a que eu já acabei de falar, que é excelente. E qual é essa build, Johan? É colocar tudo no ataque. Então, todos os pontos vão para o ataque. Precisão e crítica só vindo de artefato e arma, obviamente. Não gasta nenhum ponto ali. Então, no final, você vai ter basicamente um build full força. E é impressionante que pode acabar dando mais dano dependendo da arma que você está usando. Então, levem isso em consideração também. Essas duas builds são super viáveis dependendo do que você conseguir no começo do jogo. Então, qual que é o veredito, galera? Idealmente, no mundo ideal, você vai querer maximizar o crit vindo só de arma e equipamento, ou chegar o mais próximo possível, sem gastar nenhum ponto de agilidade. Claro que até você ter o equipamento necessário, você vai acabar gastando um ponto ou outro ali. Mas depois você reseta, como eu falei, sempre dá para resetar, só custa gold. E aí, assim que você farmar coisa melhor, você já vai resetando e ajustando. Mas aí, depois que você conseguiu o crit e tal, você investe em precisão até chegar perto de 90%. Lembrando de novo que armas upadas vão ajudar você nisso. E finalizar gastando tudo em força. Tudo que der depois desses ajustes na força. Eu vou trazer outros vídeos falando dos melhores artefatos e builds em geral, considerando tudo. Mas para ficar nesse vídeo aqui focado em status, esse é o melhor caminho tanto para o começo do jogo quanto para o mid game. E até é muito viável mesmo pro endgame. Quando você, no final, vai acabar adaptando ainda mais, porque você vai ter acesso a muito mais equipamento, muito mais armas, etc. Tá? Então, investe em crit. Resumindo aqui. Investe em crit com arma e equipamento. Investe em precisão com arma e pontos. E depois, o que sobrar, tudo na força. Beleza? E é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro como os status funcionam, cada atributo e quais se mostraram as builds mais viáveis até o momento. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Por hora eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.